Pai, obrigado por esse dia, obrigado por nossa saúde, obrigado pela oportunidade que temos de te conhecer mais, de aprendermos a tua palavra, de nos aprofundarmos no conhecimento do Senhor, que nós possamos, Senhor, ser totalmente guiados por Ti, que o Senhor venha falando ao nosso coração, edificando Tua igreja, que nós possamos aprender de Ti nessa manhã, Pai. Me capacita a transmitir com graça, capacita os irmãos pela Tua graça a ter entendimento da palavra, em nome de Jesus. Amém. Em especial, Senhor, eu quero orar pela vida do irmão João, que não pode estar aqui, pela cura dele, que o Senhor venha restaurando tanto a saúde dele como a da Aida, que eles possam estar bem, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí. Então, hoje nós iniciamos o conteúdo, né? Nós iniciamos o conteúdo de um novo tema, né? Hoje nós vamos estar iniciando os chamados nomes de Deus, é o nosso módulo 4. O que acontece? Eu dei um prelúdio desse material num dos cultos da quarta-feira. E eu notei que as pessoas tiveram uma dificuldade de compreender qual a necessidade disso, por que conhecer os nomes de Deus. Então assim, olha o que ele fala aqui logo no primeiro parágrafo, o que o Charles Riley fala. A análise de alguns nomes com que Deus é chamado na Bíblia serve como revelação adicional do caráter de Deus. Além disso, o uso do nome do Senhor sempre foi visto com muita reverência. Invocar o nome do Senhor era o mesmo que adorá-lo. Usar o seu nome em vão era desonrá-lo. Assim, percebemos que podemos aprender sobre o caráter e sobre o relacionamento com Deus por meio do estudo de nomes aplicados a Ele nas Escrituras. O que acontece? Por exemplo, Jeová Jireh, o Deus provedor, ali quando Isaac foi ser sacrificado, Deus proveu o cordeiro, e aí o que acontece? O monte de Deus proverá. O que eu aprendo com esse nome, Jeová Jireh? Que Deus provê tudo que é necessário para o seu propósito se cumprir. Tudo. Isso muda completamente a minha visão diante das situações. Quando eu entro num projeto sabendo que se aquele projeto é de Deus, o resultado é garantido. Essa é a grande questão. Quando eu conheço os nomes de Deus, eu começo a ver características do caráter. Qual é o erro das pessoas? As pessoas querem gravar o nome Jeová Tsidkenu. Isso é muito bonito. Você conhece Jeová Tsidkenu? Eu conheço, está na Bíblia. Mas e aí? Eu tenho que saber o que quer dizer. E ao saber o que quer dizer, é uma característica do caráter de Deus. Por isso que é tão importante os nomes de Deus. Por isso que as pessoas têm dificuldade. Por exemplo, no Novo Testamento, um versículo muito usado na igreja brasileira, se no teu coração creres em Jesus, que Jesus é o Senhor, e com a tua boca confessares, serás salvo. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê para a justiça. O que as pessoas faziam? Faziam uma oração automática, declarando assim: Senhor, eu confesso que Tu és Senhor e Salvador. Não está lá Salvador. O texto de Romanos não tem Salvador. Fala que será salvo. Mas as pessoas faziam sem entendimento do que era Senhor. Senhor é o seguinte: Senhor é Adonai. Adonai é Deus. Mudou. Naquele tempo, quem reconhecia Jesus como Deus passava a ser inimigo do governo romano. Porque para o governo romano, Deus era o César. Veja, eu levei 20 anos para descobrir o significado da palavra Senhor naquele texto. E olha que eu estudo a Bíblia consistentemente há 20 anos. Sabe por que eu levei 20 anos? Porque a igreja falhou em me ensinar.
O que o texto ali está falando é o seguinte: se você reconhecer que Jesus Cristo é Deus e no seu coração crer nele, você vai ser salvo. Porque hoje você reconhecer Jesus como Deus não tem uma espingarda na sua cara. Mas vai chegar um dia em que esse tempo do início da igreja vai voltar. Na época da grande tribulação, reconhecer Jesus como Deus vai representar a pena de morte. Hoje, nos países do paralelo 1040, ali na Ásia, aqueles países árabes, norte da África, nos países da cortina de ferro, os países comunistas. O que é a cortina de ferro? São os países comunistas. Você confessar que Jesus é seu Deus é sinônimo de prisão e pena de morte. Quando alguém chega hoje na China, principalmente no interior, na capital da China, que é Xangai, a coisa é mais amena. Em Hong Kong, que faz parte da China, a coisa é mais amena. São cidades modernas. Mas quando você chega lá no interior da China e você confessa que Jesus é o Senhor, você criou um problema. Provavelmente você vai ser preso, tudo que você tem vai ser tomado, você vai ser apartado dos seus filhos e vai ter consequências daquilo. Então veja como, alguém aqui já tinha conhecido esse princípio, que reconhecer Jesus ali como Senhor é reconhecer Ele como Deus? Eu imagino que não. Você já tinha ouvido, Luísa? Já? Aonde que Mas ouviu? não, depois que eu conheci a teologia reformada. Depois, antes não, isso, antes ninguém ouve, entendeu? Uma coisa importantíssima. Muito, por exemplo, a gente que quando era católico, não falava em Jesus. Jesus era apenas aquela estátua pendurada na cruz, lá no meio da igreja. Católico é Deus, 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 Deus. Quê? Maria, 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 Maria. É assim, entendeu? Na verdade, o catolicismo romano criou uma deusa, a quarta pessoa da Trindade, a dispensadora da graça. Você para ser salvo tem que passar por Maria. Seríssimo isso, entendeu? Deram a Maria quase que a condição de deidade. Porque eles criaram, quase não deram, porque eles criaram a doutrina da Imaculada Concepção de Maria. Coisa muito séria. Isso quer dizer que o pai de Maria não tinha pecado, o avô de Maria não tinha pecado, o tataravô de Maria não tinha pecado, até que você vai chegar no ancestral de Maria, chamado Adão. E vai ter que dizer que ele não tem pecado. Olha a heresia. Interessante, né? O pessoal não para pensar. Amém? Então vamos lá. Vamos abrir aqui. Você imprimiu a folha? Imprimi, mas está ali também. Não tá? Ah, tá. Ó, gente, distribui rapidinho, não tem problema. Ó, distribui rapidinho. Pega uma e passa. A Nádia está com... Cadê a Nádia? Foi arrebatada, Nádia? Foi? Nádia foi arrebatada, vocês ficaram, gente. Vamos lá, Não ó. pode acontecer isso, que eu sou apóstolo. Alguém pode abrir Gênesis 21, 33. Eu vou abrir Êxodo 20, versículo 7. Ah, não foi arrebatada, voltou. Ela está pegando o casa da Nádia, só porque ela perdeu o sorteio da King James de Estudo. Quem tá faltando? Não tem. É só da frente, gente. Fica tranquila, Nádia, foi eu que ganhei o sorteio. A Lu sorteou? Gente, não, ela sorteou caneca. Vamos lá. Lê pra gente, quem abriu Gênesis 21, 33? Quem abriu? Lê pra gente, Nádia. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Amém, ó. Invocar o nome do Senhor. O que a apostila falou? Ó, é o mesmo que adorá-lo. Quando eu invoco o nome do Senhor. Aí eu vou ler agora Êxodo, versículo 20, capítulo 20, versículo 7. Diz assim: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Abram aí rapidinho em Êxodo 20, versículo 7, na Bíblia de vocês.
Isso é muito importante na leitura bíblica. Aí o Erasmo mostra para a Luísa. Êxodo 20, versículo 7. Ó, diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor, vocês estão vendo que a palavra Senhor no versículo 7, ela tem um S maiúsculo, e ela tem as demais palavras em maiúsculo, só que um pouquinho menor, percebeu? Sempre, na Corrigida e Fiel, quando você vê essa palavra Senhor escrito dessa forma, é Jeová, o Deus da aliança que salva. Esse nome Jeová, para vocês terem uma ideia, nós não temos nem muita noção como se pronuncia. Yahu, algo assim. Por quê? Porque por causa do 7º mandamento, eles nunca falavam Jeová. Para não tomar o nome de Deus em vão. Imagina o que a igreja faz hoje. Deus é o cara. Por exemplo, vou contar um testemunho pessoal. Uma coisa que eu achava bacana, achava até íntimo. Se vocês olharem algumas orações minhas aqui na igreja, quando eu abri a oração, eu abri assim: Paizinho, em nome de Jesus. De repente eu percebi que aquilo não era apropriado, aquilo era irreverente. Veja, na passagem da Bíblia que fala Abba Pai, aquela passagem está querendo dizer algo como paizinho. Mas num culto público, onde o nome do Todo-Poderoso, você consegue associar a palavra ao Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, a paizinho? Não fica meio estranho? Então eu passei a mudar. Diga, Luísa. Eu acho interessante que essas variações, esse paizinho, eu quero estar nos seus braços, às vezes a gente não percebe, mas a gente estava dando uma olhada, vem muito de uma contaminação que veio do movimento worship. Sim. Porque se a gente for ver dentro do movimento worship, você não fala Senhor, grandioso, poderoso, você fala, ai paizinho, quero estar nos seus braços. Sabe aquela influência daquelas músicas? Ai, quero correr nos seus braços, papai. É muito uma influência de 30 anos para cá que veio desse tipo de movimento, até que as orações desse movimento, tudo isso tem muito. Toda a teologia leva uma prática. E o que acontece? Qual é o problema de movimentos como o movimento worship? Eu quero ser íntimo com Deus, só tem um caminho: leitura da palavra e comunhão, com pregação expositiva. Não existe outro caminho. Aí se substitui o que? O culto racional a Deus, porque Deus nos deu um livro, e a igreja por vários anos nem instrumento tinha. Substituiu-se o culto racional por um culto emocional, onde você, através da repetição de refrões, através de uma melodia que envolve emocionalmente, as pessoas dizem que isso é presença de Deus. E na verdade isso aí, ele entra contaminação para espíritos malignos, porque eu não tenho que sentir Deus. Eu tenho que ter comunhão com Deus, eu me relaciono com Deus pela fé, e a fé é a certeza daquilo que não se vê. Aí o pessoal perguntou uma vez para mim, então eu não posso sentir emoção no louvor? Eu falei, não, lógico que pode. O que eu não posso é confundir essa emoção com a presença de Deus. Imagina alguém que recebe uma oração, como eu já vi pessoa ser curada de caroço no seio. Foi orar, Deus curou na hora. Aí vai entrevistar a pessoa, e aí Deus curou? Curou. E aí como é que foi? Bacana. E aí como é que você está se sentindo? Feliz. Mas e aí o que você vai fazer? Estou dando glórias a Deus. É assim que a pessoa vai reagir? Gente, alguém curado de enfermidade séria vai dar 14 cambalhotas e vai subir na parede de ponta cabeça feliz da vida, porque nós somos seres emocionais. Se um dia acontecer no nosso meio de alguém ser curado de maneira espetacular por Deus, essa pessoa vai ficar dando pulo de 1 metro, 2 metros, 3 metros, vai passar pela grade ali,
vai fazer o que for. Mas eu não posso confundir a emoção com a presença de Deus. Entenderam o grande problema do movimento de adoração chamado worship? O movimento de adoração extravagante. Ele troca pela fé. O que a Bíblia fala? Como é que eu sei que Deus está presente? Deus está presente aqui. Você está sentindo Deus aqui, Rodrigo, agora? Está sentindo os calafrios? Está sentindo, não? Não, mas Deus está presente. Como é que eu sei que Ele está presente? Porque onde estiverem 2 ou mais reunidos em seu nome, Ele está presente. Então Deus está aqui. Simples assim, é pela fé. Se a palavra diz, eu creio. Acabou, entendeu o problema? Então, voltando ao nosso assunto, a questão de invocar o nome do Senhor em vão. Eu mudei minha oração. Pai, em nome de Jesus, como por exemplo nós em culto público sempre dirigimos as nossas orações a Deus ou a Jesus. Porque é um hábito, é culto público. É praticamente uma praxe. São coisas, fala, Paulo. E também, falando de nomes de Deus, uma coisa que, na nossa experiência de fé, pouco a gente fala sobre a grandeza de Deus, né? Por exemplo, a gente ora e a nossa oração muitas vezes é focada nas coisas que a gente pede para a igreja, pede para nós, mesmo sendo coisa espiritual, é uma coisa que a gente precisa mudar dentro, e é muito difícil porque você precisa orar a Deus e engrandecer Ele com palavras, e às vezes a gente vai fazer isso e não tem palavras. Sim. Por exemplo, Senhor, o Senhor é grande, é poderoso, é majestoso, aí você fala, não, vou engrandecer a Deus falando da majestade dele. Você dá 3 minutos, acabou a gasolina. Pelo menos eu digo isso por mim, né? Sim. Se você vai fazer os atributos de Deus, os nomes de Deus, aquilo que Ele é, nós somos pouco acostumados a ver isso. Sim. Uma oração que engrandece a Deus, que vai falar da glória de Deus, do poder de Deus. Você começa ali uma oração e engrandecer a Deus, acabou a gasolina, porque você não... Na verdade, é mais fácil você fazer o inverso, você engrandecer a si mesmo, né? Como Sim. Hoje as músicas fazem. Deus, obrigado porque o Senhor me amou, me salvou, obrigado porque... Aí você fica... Você tenta elogiar a Deus fazendo elogios para você. Né? E isso as músicas mostram muito, que né, eu sou importante, eu sou precioso, eu sou um tesourinho, e assim vai. Coisa muito séria, que nem a teologia do coaching, né? A teologia do coaching, na verdade, ela tira a soberania de Deus, ela coloca você como alguém especial, você com um potencial imenso que vai ser desenvolvido. E, na verdade, em vez de encaixar você no projeto de Deus, esse é o principal. Estava ouvindo o Renato Vargas falando. Que é coaching, né? Técnica, da técnica. Teologia de técnica, de desenvolver. Entendeu? Essa teologia que fala você é bom, você é o cara, Deus olhou e te amou. O coaching é uma espécie de um técnico moral. Sim, ele vai um treinador. Aí o que acontece? Estava ouvindo o Renato Vargas falar, e ele estava falando que em vez de encaixar você no projeto de Deus, você encaixa Deus no seu projeto, ao contrário. Isso é totalmente errado. Achei de uma felicidade muito boa. Então vamos lá, vamos continuar. Paulo, lê pra gente, item A, Elohim. O termo hebraico Elohim é utilizado para se referir à divindade geral e significa que Deus é o forte, o líder poderoso, a divindade suprema. Geralmente é traduzido na nossa Bíblia como Deus. Olha que interessante. Normalmente é traduzido como Deus, Elohim. Vários textos, nós vamos ver. Quer ver um exemplo? Eu vou abrir aqui Gênesis 1, versículo 1. Quer ver que engraçado? No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra Deus aqui é Elohim. Qual é a questão que eu preciso saber sobre Elohim? Lê outro parágrafo, Paulo. É interessante notar que Elohim é empregado na forma plural. A terminação in é usada para indicar o plural em hebraico, assim como a letra S na língua portuguesa. Existem várias possíveis razões para isso, mas a mais provável é que o plural, nesse caso, tenha a intenção de enaltecer o poder de Deus.
Isso é conhecido como plural de majestade. Esse uso fica claro ao notar-se que os verbos, adjetivos e pronomes ligados a Elohim no Antigo Testamento aparecem na forma singular, evidenciando não se tratar de vários deuses, e sim de um Deus Todo-Poderoso. Olha que interessante, existe um argumento linguístico aqui. Gente, presta atenção nesse conceito. Vão se acostumando com esse tipo de conceito. Como que o exegeta, o hermeneuta, o intérprete bíblico, ele identificou que é plural de majestade? Por quê? Na língua hebraica, os adjetivos que estão ligados à palavra Elohim aparecem no singular, indicando que é uma pessoa, o Todo-Poderoso. Por quê? Porque eu, inclusive, já enxerguei dessa forma. Você pega Elohim e quer ver trindade ali, porque está no plural. Elohim não é singular, singular é El. Aí aqui, ó, vamos estudar a palavra El, In. In é o plural de mais de dois. Aí o que as pessoas fazem? Ó, tá vendo? Deus triuno. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas esse Elohim aqui não prova a triunidade. Por quê? Porque sempre na Bíblia, no hebraico, quando aparece Elohim, os adjetivos estão no singular, apontando para uma pessoa. Entenderam o argumento linguístico? Entenderam como o intérprete bíblico chegou nessa coisa? É como se fosse assim, Deus fez, ou eles fizeram, né? Então, se fosse colocar, teria que ser no plural também, né? Se fosse querer dizer três deuses. Sim, sim. O pessoal quer, né? Aonde que vai aparecer trindade? Quer ver? Bem simples. Ó, Gênesis 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Aqui é trindade. Façamos conforme a nossa, não é conforme a minha. Entendeu? Aqui é trindade. Então, por que isso é importante? Para mim, sempre Elohim era trindade. Só que ao ver esse estudo, na verdade, a primeira pessoa que eu tive contato ensinando sobre isso foi o Marcos Granconato, mas o Charles Riley, que é do Seminário Teológico de Dallas, também tem esse entendimento. O Carlos Oswaldo, que é mestre do Granconato, já falecido, foi aluno do Charles Riley. Isso é uma linha que entrou. É algo importante saber, é algo que eu só aprendo em escola bíblica. Apesar que na pregação do Gênesis eu avisei para a gente, aqui é plural de majestade. Aqui não tem trindade. Mas aqui a gente consegue aprofundar. Peraí, como o intérprete bíblico chegou nisso? Porque qual é a ideia? A ideia é você, ao fazer uma escola bíblica, que ao você lidar com as escrituras, você tenha todas as ferramentas necessárias para interpretar corretamente o que o autor bíblico está querendo dizer. Esse é o alvo. O passar conhecimento que não resulte nisso, ele for passar conhecimento vazio. Ah, pastor, mas eu não quero ler a Bíblia. Então, seu lugar não é que você está errado, está sendo rebelde, e você vai ter muita dificuldade. Vai ter problemas, entendeu? Vamos lá. Lê pra gente, Paulo, algumas implicações. Deixa eu pedir para abrir, Erasmo. Abre Deuteronômio 10, 17. Nádia, abre Isaías 45, 18. A Paula abre Salmo 50, versículo 6. O Carlinhos abre Salmo 68, versículo 7. Você gostaria de ler, Mateus, quando tivesse oportunidade, ou não gosta muito de ler? Beleza, o Moisés gostaria de ler ou não gosta muito? Gostaria, então depois te passo o versículo. Como é que está a leitura do Abner? Está boa? Está de óculos, Abner? Ah, não, então tá bom. Tá sem óculos? Então tá jóia. Então vamos lá. Eu vou ler. Mas ele lê bem também. Algumas implicações surgem do uso do nome Elohim aplicado a Deus. Letra A, a soberania de Deus. Quem é que está com Deuteronômio 10, 17? Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande,
poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Amém. Deus dos deuses, pode olhar, a primeira palavra Deus está com D maiúsculo, olha aí. Sim. A segunda está com D minúsculo. E Senhor, dos senhores também. Também, Maiúsculo, Senhor está na caixa alta. Não, Senhor está na Normal, primeira, só a primeira caixa alta. E é outra coisa. Quem é que está com Isaías 45, Nádia? Ó, ação de Deus como Criador. Isaías 45, 18. Lê pra gente, Nádia. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Ponto. O que é? Mostrando, ó, aqui é Elohim, associado à criação. Quem é que está com o Salmo 50? Eu. Agora vai falar sobre o juízo de Deus. 56. Isso. E os céus anunciaram a sua justiça, pois Deus é o juiz. Amém. Você vê o juízo de Deus também ligado a Elohim. Entendeu? O Todo-Poderoso que executa juízo. Aí vamos lá. Salmo 68. É o Carlos que está. Leu 7 e 8, Carlos. 7 e 8? 7 e 8. Ó Deus, quando saías diante do povo, quando caminhavas pelo deserto, a terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. Até o próprio Sinai, comovido na presença de Deus, do Deus de Israel. Amém. O que acontece? Aqui está falando sobre Deus realizando obras em relação ao povo de Israel. Que nome está de Deus aqui? Elohim. Entendeu? Associado ao Deus que trabalha em favor de Israel. Aí você fala, mas por que é importante isso? Qual a aplicação prática que eu tiro numa afirmação dessa? O Deus que aplica, que faz obras em relação ao seu povo. É exatamente essa. O Deus que eu adoro hoje é Elohim, que faz obras por sua igreja. Da mesma maneira que fez obras em relação ao povo. Olha, vou falar uma coisa para você. Se a pessoa não enxerga de maneira prática isso, uma aplicação prática, ela vai ter dificuldade de oração. Agora, quando eu entendo que o mesmo Deus que realizou obras por Israel, por exemplo, abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que eu estou orando, pedindo uma cura, pedindo uma situação, isso muda a minha oração. Porque eu sei quem é que está do outro lado ouvindo. Por isso que é importante o nome de Deus. Por isso que eu achei que quando eu entrei um pouco nesse assunto fazendo uma introdução, o pessoal não captou a principal teologia disso. Veja, quando eu estou orando, certa vez o Crancolato fala que foi pedido por um aluno que estava numa lista de vestibular, de espera, da USP. Aí o irmão foi orar, o irmão orou da seguinte forma: Senhor, nós sabemos que Tu és o Todo-Poderoso, sabemos que o Senhor abriu o Mar Vermelho, e sabemos que o Senhor realizou grandes obras por Israel. Então nós entendemos, Senhor, que da mesma maneira que o Senhor realizou essas grandes obras, sendo a Tua vontade, nada é difícil para Ti. Então nós colocamos a vaga desse irmão, entendendo que a Sua vontade vai se cumprir. Ponto final. Oração perfeita. Percebe a importância dos nomes de Deus de maneira prática? Na verdade, você tem que engrandecer o nome de Deus, né? Ele é o Todo-Poderoso, né? Sim. E o pessoal fica inventando mimimi, né? Coisinha, Sim. né? Pipi, papai, não sei o quê. E engrandece a própria pessoa. Daqui a pouco eles vão começar a orar, Deusinho. Eu acho que até tem. Vai dizer que é íntimo. Não está longe. Não duvido. Entendeu? Deusinho. É porque diminui, né? Quando você é que nem esse Elohim, é tipo majestoso, né? Sim. É uma coisa Poderosa. né? E às vezes a gente esquece disso. Esquece Dentro por da quê? vontade dele, né? Esquece porque nunca aprendeu na igreja quais são os nomes de Deus. Porque quando você sabe os nomes de Deus, cada oração que você vai fazer
Por exemplo, Jeová Rafá, o Deus que cura. Quando eu oro a Deus por uma cura, eu estou invocando o nome do Deus que cura. Olha a diferença. O Deus que ressuscitou, que estava passando o enterro, ele mandou parar, colocou a mão no esquife, deu uma ordem e a pessoa ressuscitou. É isso, entendeu? Porque é importante a teologia de conhecer os nomes de Deus. Outra coisa que é importante, se eu conhecesse a teologia nos nomes de Deus, quando eu visse a primeira pessoa que orou, que todo mundo achava bacana, falar paizinho, eu ia corrigir o irmão na hora, falar, irmão não deveria orar assim. Porque é o Deus da Bíblia, é o grande El Shaddai, é Elohim, é o Todo-Poderoso. O irmão sem perceber, eu sei que o irmão está fazendo isso com carinho, mas o irmão está sendo irreverente, querendo maquiar uma intimidade com Deus que todos nós temos, porque nós temos a habitação do Espírito. Eu sou íntimo de Deus porque Deus mora em mim, não porque eu falo paizinho. Simples assim. Como é que eu sei que Deus mora em mim? Porque Deus me deu um livro, a minha fé racional lê nesse livro, que Ele habita em mim. Eu sou um só com o Espírito do Senhor, pela fé. Não tem que ter prova. Vamos seguir. A turma está só raciocinando. Lê pra gente algumas derivações. Paulo. Algumas derivações desse nome também servem para nos revelar mais um pouco de Deus. El Shaddai traz a ideia do Deus Todo-Poderoso assentado sobre uma montanha. Assim, Deus se apresentou aos patriarcas. Quem pode abrir? Carlinhos, que você já está... Quem está aberto em Salmo? O Carlinhos está com o olho ruim para ler, né? Então tá bom. Então você vai ler, Paula, Salmo 91, 1 e 2. Quem está com Gênesis aberto? O Abner pode ler também, ver ele sabe ler. Mas está de óculos? Mas acho que a letra dele é grande. Então abre Gênesis 17, 1. E a Nádia abre Êxodo 6, 3. O meu é Salmo. O teu é Salmo 91, 1 e 2. Então lê pra gente, Heraldo, Gênesis 17, 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Olha que interessante. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, é El Shaddai. É o Deus assentado com o seu trono numa montanha. Vamos tentar lembrar. Naqueles povos, normalmente, eles faziam adoração aos seus deuses. Aonde? No alto, nos altos. Entendeu? Olha que interessante. Quem lê pra gente Salmo 91, 1 e 2? Eu. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Olha que interessante, percebe? Aonde são colocadas as fortalezas? Lugares altos, para ter um recurso defensivo, entendeu? Tem a ver com El Shaddai. Vem pra gente, Nádia, Êxodo 6, versículo 3. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso. Olha lá. Mas, pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Olha lá, tá vendo? Pelo meu nome, o Senhor, tá com que grafia aí? Como é só o S maiúsculo. Só o S maiúsculo, deixa eu olhar aqui rapidinho. É porque essa é a versão da Casa Publicadora Paulista. Vamos ver se bate com a nossa. Vamos fazer a comparação das versões. Rô, rapidinho. Pega aquela King James fininha que está ali em cima, capa azul, e abre em Êxodo 6, versículo 3. Deixa eu ver aqui, vamos aproveitar e fazer essa comparação bíblica, porque agora é o seguinte, nós estamos trabalhando com 3 versões de tradução do texto recebido. A Almeida Corrigida e Fiel, que a gente sempre trabalhou aqui na igreja, nossas Bíblias são Almeida Corrigida e Fiel. Só que chegou a versão do texto recebido da Casa Publicadora Paulista, que foi revisada pela USP, e tem também a Bíblia King James Fiel, que é da BV Books, que é uma tradução feita assim. Vê se aí no Êxodo 6, versículo 3,
se a segunda palavra Senhor está em caixa alta. Deixa eu ver na tua Bíblia, Nádia. Não, olha que interessante. Na tua tapa, ó. Minha tapa, mas pelo meu nome, Jeová. Ah, pelo seu nome Jeová, beleza. Senhor, tá vendo? Ó que interessante. Aqui em inglês aparece Yahvé também. Jeová, Yahvé. Lembra a gente o versículo, Rô. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, pelo nome do Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome Jeová, não fui conhecido a eles. Olha nossa, olha aí, Carlinhos. Ó, aqui tá. Eu apareci a Abraão, Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, tá tudo em caixa alta. Entendeu? Você vê, nessa tradução eles não evidenciaram. Entendeu? A gente vai descobrindo as coisas, né? Por isso que quem faz escola bíblica é tudo louco. Sabia, né, Moisés? Quem lê a Bíblia inteira fica louco, né? Sabia? Vira, né? Fica louco por Jesus. Amém. Vamos seguir. Mamãe, ela foi mexer em alguma coisa. Luísa, Luísa está ruim de ler aí. Não, eu posso... Vamos ver aqui, por exemplo, El Elyon, a letra B. Lê pra gente, ó. Não, você está sem apostila, então eu vou ler. Eu estou aqui com a apostila projetada. Então lê lá, El Elyon, letra B. El Elyon significa Deus Altíssimo e enfatiza a força, a soberania e a supremacia de Deus. Verso Gênesis 14, verso 19. Amém. Se eu não me engano aqui, quando fala que Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo, vamos abrir Gênesis 14, versículo 9. Se eu não me engano é o texto que fala de Melquisedeque. Gênesis 14, 19. Tá bom, obrigado. Lê pra gente, Nádia. E abençoou-o, dizendo: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra. Ó, lê o 18 para ver como eu tinha razão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, sendo que este era sacerdote do Deus Altíssimo. Sabe qual era o Deus que Melquisedeque era sacerdote? El Elyon, o Deus Altíssimo. Aí eu pergunto, quem foi que evangelizou Melquisedeque? Não sei. Como que naquela cultura pagã pós-dilúvio, 350 anos após o dilúvio, aqui é 350 anos após o dilúvio, como que Melquisedeque ficou sabendo do Deus Altíssimo? Falou para ele de... Que isso, você está vindo por curso, tem jeito muito simples. Noé, Sem, Arfaxade, Peleg, toda a galera pregava o Deus Altíssimo. Lembra que no domingo nós mostramos o que é uma família que invoca o nome do Senhor? Uma família... Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A coisa mais triste que tem é você ver crentes vazios de Deus. É a coisa mais triste que tem. E como tem crente vazio de Deus, onde Deus não é o centro, Deus não é o primeiro. Eu, quando penso num crente cheio do Espírito Santo, eu penso na família de Noé, eu penso na família de Adão, eu penso na família de Sem, entendeu? Eu imagino que eles eram intensos no Senhor, que eles sabiam. Veja, imagina você passar por dentro de um dilúvio. Qual que é a experiência? Só de chuva foram 5 meses, só de chuva foi 5 meses. Entendeu? Vamos seguir. Lê pra gente o item C, Paula. El Olam. El Olam significa Deus eterno e aponta para a imutabilidade de Deus. Gênesis 21, 33. Gênesis 21, 33. Você viu que está tudo em Gênesis? Gênesis 21, 33. Lê pra gente, Nádia. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Na King James vai lá e invocou o nome de Jeová. Sabe a King James aberta aí? Não, verdade. Deixa ela aberta aí. Entendeu? Aí você só vai confirmando, Rô. Com certeza na King James Fiel está lá. E invocou o nome do Senhor. Espera aí, eu perdi o versículo. 33. 21, 33. Isso. Deus eterno. Deus eterno é essa palavra aqui. É o Olam. Olha que interessante. Como é que eu uso oração para o Deus que se chama El Olam, o Deus imutável? Gente, é simples. Senhor, Tu és o Deus, é o Olam.
o Deus que não muda. Da mesma maneira que tu abençoaste esse teu povo, Senhor, da mesma maneira que o Senhor abriu as portas para que o Evangelho fosse pregado na Europa, para que o Evangelho fosse pregado em todos os recantos do mundo. Senhor, abre a porta para que no meu trabalho eu possa ser usado para evangelizar a pessoa. Entendeu? É um Deus que não muda. Da mesma forma que Ele abriu lá atrás, Ele abre aqui. Quem ia levantar a mão lá de primeiro? O teu Deus eterno está em maiúsculo? Deus eterno? Não, só Deus está em... Ah, então tá certo. Só Deus está em... Só Deus. isso. Senhor em caixa alta. E Senhor em caixa alta. Como é que está aí na King James? Jeová. Não, essa está igual a da Almeida. Senhor em caixa alta. Entendi. Por algum motivo, os intérpretes daquele ponto puseram Jeová. Existe algum motivo linguístico que a gente não conhece, algum indicativo no texto, que não está à toa ali. Porque Jeová é Senhor, tudo com caixa alta. Algum motivo existe, entendeu? Vou tentar descobrir. Vamos lá. Eu queria falar Pergunta. uma questão do Deus imutável, porque muita gente acha que o Deus do Antigo Testamento é ruim e o Novo Testamento é como se fosse dois... Sim. Deus bom. De uma certa maneira, quem pensa isso não pensa que são dois deuses, vamos dizer, mas na cabeça da pessoa, o Antigo Testamento Sim. é um Deus, e que no Novo Testamento Jesus, que é o mesmo Deus, é diferente, Sabe sendo por que quê? ele é triuno e imutável. Porque o que acontece? Primeiro, uma visão distorcida da salvação de Deus. Deus salva no Antigo Testamento e no Novo da mesma maneira, como pela fé no Deus que salva, no Deus Jeová. Jeová é o Deus salvador, o Deus da aliança que salva. Isso é o principal do nome. Segunda coisa, o pessoal dá uma ênfase no Antigo Testamento, Deus destruindo cidades inteiras, mandando passar fio de espada, mulheres grávidas, crianças e todo mundo, até os animais, em lugar que Deus mandou matar até os animais. O pessoal fala, nossa, que horrível. Matou a cidade de Ai com 10 mil habitantes. Não é horrível? Nossa, que coisa terrível. Jesus Cristo abriu o selo. E se fosse hoje, morreriam 3 bilhões de pessoas. Qual que é mais terrível? 3 bilhões ou 10 mil? Quem é mais duro? As pessoas, gente, o problema é o seguinte. Do dia eu ouvi o Nicodemos fazer uma ilustração, ele está correto. Se quando eu me aproximo de Deus, a minha ênfase está no amor de Deus, eu não vou adorar o Deus da Bíblia. Se quando eu me aproximo de Deus, a minha ênfase está no juízo de Deus, eu também não vou adorar o Deus da Bíblia. Como que eu adoro o Deus da Bíblia? Nos textos onde mostra o seu amor, eu me achego a Ele daquela maneira. Nos textos onde mostra o seu juízo, eu me achego a Ele com reverência e temor. Porque o mesmo Deus que ama e salva é o mesmo Deus que realiza o juízo. Eu não posso distorcer. O que fizeram hoje em dia? O Luiz Sael tem uma ilustração legal. Pegaram o Deus Todo-Poderoso, transformaram num bom velhinho barbudo, que quando você faz alguma coisa errada, ele faz coceguinha na barriga. Ai, que lindinho que ele é. O Deus que odeia o pecado, que tem nojo do pecado na antiga aliança, que pegou o seu povo Israel, meteu no exílio, em pesado jugo, colocou na mão dos piores inimigos, que é o povo assírio. É o mesmo Deus que pega os crentes que andam em desobediência e a chibata come no lombo, porque desobedeceu. Entendeu? Qual é o problema dessa distorção da graça? Você pega um monte de crente sem compromisso. Gente, ó, na boa. Se a pessoa entendesse que o destino dela é o inferno para valer, e que Deus resgatou ela sem nenhum mérito nela, a pessoa, segunda-feira de manhã, estava batendo aqui no portão. Vai ter culto hoje? Estava em todos cultos. Irmãos, sábado vamos fazer um jogo de ping-pong para os membros da igreja. Vai ter oração no começo. O cara está aí com a Bíblia. Quem é que vai orar? Entendeu? O cara vai até em velório, para ouvir a palavra no velório. Como a gente não tem entendimento que Deus nos salvou, o nosso compromisso com o Senhor é frouxo, é flácido. E eu fico medindo.
Ah, não sei se eu vou, não sei se é importante, entendeu? É só ver a escola bíblica. Nós somos aqui na nossa igreja, a gente frequentemente 35 pessoas. Estamos em 7, 9 pessoas. Menos de um terço da igreja, quase 25%. Entendeu? Custaria muito chegar 1h30 antes do culto. Hoje eu acordei 15 para 6. E estou ligado no ar desde as 15 para 6. E feliz da vida com o meu equipamento aqui. Nossa Deus, que gostoso. Melhor coisa que tem, escola bíblica de manhã e culto depois. É assim que tem que ser. Porque eu entendi que um maloqueiro que nem eu, Deus foi lá e salvou. Sem mérito nenhum. Esse tem que ser nosso comportamento. Entendeu? Por isso que a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso que Jesus fala, olha, não repreende essa pecadora aí. Porque ela sabe tudo aquilo que ela foi perdoada. Então deixa ela fazer assim. Se ela quer lavar meus pés com as lágrimas e enxugar com o cabelo, deixa, ó, tem mais. Onde esse evangelho do reino for pregado, isso aí que ela fez vai ser anunciado para a memória dela. Acabou. É assim. Aquela mulher entendeu que ela estava perdida. Amém? Vamos lá. Letra D. El Roi. Significa Deus que se vê. Agar o chamou assim quando Deus falou com ela antes do nascimento de Ismael. Gênesis 16, 13 e 14. Quem abre Gênesis 16, 13 e 14? Então leia, Nádia. E ela chamou o nome do Senhor, e com ela falava, Tu és Deus que me vê, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai Roi, eis que está entre Cádiz e Berete. Você vê, aqui na nossa está Beer Laai Roi, eis que está em Cádiz e Berete. Como é que está aí na King James? Beer Laai Roi. Olha que interessante, olha que barato. Aqui, Agar está fugindo da perseguição de Sara. Com quem que ela está fugindo? Com Ismael, o filho da egípcia. Aí ela chega num lugar sem esperança, Deus dá uma profecia. Que ele começa no versículo 12, ó, ele será homem feroz, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Aí ela dá o nome do lugar, Beer Laai Roi, o Deus que se vê. É o Deus visível no caso aqui. Veja que interessante, Isaac, nas suas peregrinações, ele vai morar em volta desse poço aqui, em Beer Laai Roi, no lugar onde a mãe do seu irmão teve essa visão. Achei bem interessante, tanto é que você vê perfeita harmonia entre Ismael e Isaac. No enterro de Abraão, tudo certinho. Você percebia que não tinha crise entre Ismael e Isaac. Era bem tranquilo. Na verdade, dos 3 patriarcas, a gente quando olha a vida de Isaac, a gente vê muita coisa boa. Mas vamos seguir. Dá para a gente começar a introduzir Yahvé. Letra B. Lê para a gente, Paulo. Você é nossa interlocutora essa manhã. Esse nome também é conhecido por Jeová. Na nossa Bíblia, geralmente aparece no Antigo Testamento como Senhor em letras de caixa alta, para diferenciarmos esse nome de outros que têm a mesma tradução Senhor. É também traduzido como Eu Sou e significa que Deus é autoexistente. Olha que interessante, está vindo uma passagem para mim, quando foram prender Jesus, quando ele fala ali, sou eu, cai todo mundo por terra. O que alguns teólogos entendem? Que naquele momento Jesus está se identificando como eu sou. E ele, na sua soberania, resolve revelar um pouco da sua glória. Mostrando até o seu poder, caiu tudo no chão. Mostrando que ele foi como uma ovelha para o matadouro. Era muito simples para Jesus escapar. A simples frase, sou eu, a turma caiu tudo duro. Entendeu? Mas vamos ler os textos. Vamos lá. Lê, amor, continua, segundo parágrafo. Apesar de várias pessoas
Apesar de várias pessoas, no início do Antigo Testamento, tratarem Deus por esse nome, somente a Moisés foi dado conhecer seu sentido mais profundo quando Deus se apresentou como Eu sou o que sou. Êxodo 3, 14. O que acontece? Eu sou o que sou, antes da gente abrir, é o Deus autoexistente. Onde começou Deus, Moisés? E onde vai terminar Deus? Quem criou Deus, Rodrigo? Ele é autoexistente, eu sou o que sou. O melhor versículo que define a autoexistência de Deus, nós aprendemos isso. Agora nos atributos de Deus, eu sou o que sou. Só relembrando. Então vamos abrir Êxodo capítulo 3, versículo 14. Quem pode ler para a gente? Então leia, Nádia. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou, que sinais. Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Olha na referência ao lado da 14. Está lá Êxodo 6, João, Hebreus, Apocalipse 1:4. E aí está lá, eu sou Jeová. Quer ver? Eu vou ler rapidamente. Eu não tenho isso, eu sou Jeová. É a anotação? Ali na 14, não tem? Eu sou Jeová. Não. Na do Carlinhos do Cebol, acho que não está. Deixa eu ver. Fernando, a tua tem, porque ela é da mesma geração dessa. Quer ver? Eu vou ler rapidamente Apocalipse 1:4. Vamos ver o que Jesus fala aqui. Apocalipse 1:4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, tá aqui, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e a dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. O que acontece? Aqui está em grego. Também está falando do Deus autoexistente, que é, que era, e que há de vir. De eternidade a eternidade. É o Deus autoexistente. Por isso que a referência nos Apocalipse 1:4, né? Apocalipse 1:4. Tem na tua aí a referência? Tá. Beleza. Eu vou pôr na apostila. A apostila não tem. Notem nas Bíblias de vocês que eu sou o que sou, está tudo em caixa alta. Isso é um detalhe interessante. Gente, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que perceber esses detalhes. É importante saber. Por exemplo, eu nunca lidei com uma Bíblia que eu sabe. Porque o que acontece? Você pega a seita dos testemunhos de Jeová, tudo que está Deus na Bíblia, eles puseram Jeová. Seríssimo. Mudaram tudo. Quer dizer, passou por cima de Adonai, passou por cima de Senhor, passou por cima de Teus, passou por cima de El Olam, de El Elyon, El Shaddai, passou por cima de tudo. Entendeu? Por isso que é uma seita. Além de outras coisas. Agora, fiquem abismados. A Bíblia deles é a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Ela tem menos erros que algumas das versões das Bíblias modernas. Existem versões modernas da Bíblia que têm 5 vezes mais erros e mais mudanças do que a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Olha que absurdo nós chegamos. Por isso que na nossa igreja a gente só trabalha com o texto recebido. Almeida Corrigida e Fiel, agora King James Fiel e agora a revista corrigida da Casa Publicadora. Porque é fiel o texto recebido. Amém? Vamos lá. Vamos ler mais um pouquinho. Lê pra gente. Jeová, Yahvé. Yahvé era o nome pessoal de Deus pelo qual era conhecido por Israel. Depois do exílio, foi considerado um nome sagrado e não era mais pronunciado. Em lugar dele, era usado Adonai. Olha que interessante. Os fariseus, que era o partido religioso da época de Jesus, eles começaram a tomar corpo depois da volta do exílio, após Neemias e Esdras. Que eles retomaram. Gente, o exílio foi um golpe duríssimo no povo judaico.
Aí o que aconteceu? Eles começaram a dizer assim, que o tipo de religião é mais ou menos assim, cachorro picado de cobra tem medo de linguiça. Foi o que aconteceu. Aí eles partiram para o exagero. Por exemplo, não farás nenhuma obra no sábado. Aí tinha lá, por exemplo, fazer um nó é uma obra. Aí tinha os tipos de nó que você podia fazer. Aí, por exemplo, eu ia carregar um balde de água no poço, alguns deixavam o nó pronto, vai encaixar, entendeu? Por isso que Jesus chega nos evangelhos e ele fala o seguinte: é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? Que é o caso do homem de mão mirrada. Aí ele pega e cura o homem de mão mirrada. Ele fala: vocês, quando alguma ovelha, algum gado cai em algum poço, você vai lá tirar. Agora vocês estão me repreendendo que eu fiz esse bem a esse filho de Abraão. Imagina o ponto que eles chegaram, de que porque Jesus curava no sábado, eles diziam que Jesus expulsava demônio pelo poder do maioral dos demônios, o poder de Beelzebul. É aquela incredulidade que gera o pecado contra o Espírito Santo. Entendeu? É aquela incredulidade que está em 2 Tessalonicenses 2, do 8 em diante. E porque não creram na verdade, Deus enviou o espírito do erro para que crescem a mentira. Quer dizer, sem volta. Já pensou, Erasmo? Você está evangelizando um ente querido seu, e a pessoa entra nesse tipo de incredulidade, onde Deus a partir dali vai trabalhar para que ela não creia mesmo. Você vai falar: isso não tem na Bíblia, irmão. Não é estranho você falar que Deus trabalha? Já pensou, Mateus? Você vai pregar para um parente seu. E aí eu falo para você e falo: Mateus, só tem que ver o seguinte, que pode ser que essa sua pregação foi para ele não crer. Você não vai virar e falar: nossa, mas isso aí não tem na Bíblia. O próprio Jesus fazia isso. Jesus fala que eu prego por parábolas, para que eles ouvindo não escutem, e não creiam, e não se arrependam, e não sejam perdoados os seus pecados. Jesus fazia isso. Só que você nunca ouviu esse versículo na igreja. Nem você. Só aqui você ouviu. Nem Carlinhos nunca ouviu. Nem eu e Paulo, que somos velhos de igreja. Imagina alguém pregar: ó, gente, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Jesus aqui pregou para a turma não se arrepender. Agora eu queria saber, está nos evangelhos, por que nunca pregou? Por que nunca pregou? Fala, Paulo. Eu acho que não prega porque não usa o tipo da pregação expositiva. Então você prega aquilo que você escolhe para pregar, e quando chega pedaços difíceis, você pula. E também não enche igreja. Quê? Não enche igreja. Não enche igreja. não enche igreja. Na verdade, eles adoçam, né, a pregação, né? Eles adoçam o evangelizar, né? É um evangelismo doce, né? Que atrai como fosse pirulito atraindo criança. Sim. Entendeu? E daí a pessoa não há uma pregação expositiva, Não prega a palavra. não há a palavra verdadeira. Sim, fala, Nádia. É a questão do bom perfume, que tem até aquelas músicas, né, que falam do bom perfume de Cristo e tal, né? Mas agora ninguém nunca ouviu falar do perfume para a cheiro de morte. Da condenação, né? Todo mundo fala: que vai ser salvo. Para um cheiro de bom perfume, Sim, né? Mas não é um cheiro- versículo, né? E ninguém fala Para para outro questão cheiro de morte. Muito sério. Aí nós temos que entender, veja, na mesma pregação produz vida e produz morte. É uma coisa muito séria. O que eu tive de prático disso? Gente simples: Senhor, por que vida para mim? Senhor, quando eu olho para a minha vida, eu vejo eu desde muito cedo miserável pecador. Eu mentia para os meus pais, eu era desleal com os meus amigos, eu só via o meu interesse. Por que eu, Senhor? Por que o Senhor escolheu a mim e não a Judas? Por que Faraó não nasceu no meu lugar e eu não nasci no lugar de Faraó? Se você tem esse entendimento, você não vai ficar fazendo conta para orar, ler a Bíblia e vir para a igreja. Não tem. Gente, que alguém me rebata biblicamente isso que eu falo.
Se a pessoa conseguir me provar na Bíblia, que isso aí que eu falo, que alguém cheio do Espírito Santo, ele vai querer orar, ler a Bíblia e vir para a igreja, se me mostrar, eu me retrato publicamente, gravo uma live no alto do Pico Paraná, gravando assim. Entende? Não tem, é um absurdo, vai dar desculpa para outro. Essa é a verdade, entendeu? Vamos lá, dá para avançar mais um pouquinho. Vamos ver. Ó, Jeová era o nome pessoal, nós já lemos isso? Algumas implicações. Adonai, não, só um minuto, não vamos entrar em algumas implicações não. Por exemplo, quem assistiu aquele filme A Paixão de Cristo? A Paixão de Cristo é um filme, ele é um bom filme, com erros teológicos dentro dele. Você precisa filtrar os erros teológicos, mas ele tem alguns pontos bons. Um deles, quando você vê Jesus orando em aramaico, ele usa o termo Adonai. Foi bem claro quando eu percebi. Entendeu? Ele usa o termo Adonai, porque era hábito da época. Entendeu? Quer ver um outro ponto que eu quero que vocês vejam? Vamos lá para os evangelhos. Evangelho de Mateus, acho que tem isso que eu quero mostrar. Vamos ver se o pastor está afiado. Evangelho de Mateus, parábola das bodas, lá para o 20 e pouco, peraí. Além do 26, vai ser. Jesus de Betânia 27. O que é o texto? É que quando Jesus fala, eu sou, pera lá. E aí ele é condenado pelo Sinédrio, prisão de Jesus. Acho que não é Mateus. Acho que pode ser João, hein? Vamos ver se o Abner está certo. Aqui, ó. João 8. Em verdade, eu digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8 o que, Abner? 8,58. 8,58. Abner, como é que você sabia disso? Você está frequente a escola dele. Revelação. Vamos lá. Ó, disse-lhe Jesus, em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E olha o que acontece no 59. E então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles. E assim se retirou. Alguns teólogos até dizem que Jesus usou os atributos de Deus para passar no meio da multidão. Que a Bíblia fala que eles pegaram pedra para apedrejar. E a Bíblia fala que ele passou no meio deles. Alguns teólogos, eu concordo com esses teólogos, que ele usou um dos atributos. Aqui ele revelou parte do seu poder e passou pelo meio da galera. Por que eles pegaram em pedras? Por causa que ele falou, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Gente, sério isso. Isso aí para o judeu é um absurdo. Amém? Então vamos encerrar a aula, vamos tomar um cafezinho rápido e vamos para o nosso culto. Deus abençoe a vida de vocês. Pode ficar. Podem ficar. Eu até fui de reserva a semana que vem. Eu imprimo a segunda página de reserva, não tem problema. Tudo em rascunho, ó. A tinta Deus deu, a impressora também, entendeu? Lembra do Deus proverá? Ele provê tudo. Nós tivemos uma iluminação divina no meio da aula. Você não vai orar, né? Não, vamos só tomar um café. Parou a gravação, amor? Cadê a gravação, amor? Também, hoje, só para Você viu aí?